Oi gente, tudo bem? Eu sou o Iago e hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês as minhas leituras do mês de dezembro de 2018. Sejam bem-vindos a mais um dia de VIPs. Como vocês já puderam ver no vídeo de apresentação, esse mês eu e o Lucas estamos cometendo a loucura de fazer 14 vídeos diretos seguidos, então espero muito que vocês gostem. Não esqueçam de deixar o joinha, se inscrever no canal, compartilhar pra ajudar na divulgação e a gente atingir o máximo de pessoas que a gente puder. E nesse vídeo aqui eu tô mostrando pra vocês os livros que eu li no mês de dezembro, ou seja, os livros que eu encerrei o ano. E foram muitas leituras, gente, e eu consegui concluir o total de 8 livros e eu vou mostrar agora pra vocês. A primeira leitura concluída que eu já falei pra vocês que eu ia concluir no mês de dezembro foi Fragmentados, do Neil Shusterman. Esse foi um livro que eu peguei no Kindle Unlimited e já era uma leitura em andamento. E como no início de dezembro eu ainda estava em aula, eu terminei esse livro lá por volta do dia 10, dia 13, alguma coisa assim. Eu já dei uma comentada sobre esse livro aqui no canal. Nesse livro o Neil Shusterman vai mostrar pra gente uma realidade em que as pessoas que são contra o aborto fizeram um pacto pela vida. As pessoas não podem mais abortar fetos de jeito nenhum. Esse é um crime imperdoável para a sociedade. Eu acho que tem até pena de morte envolvida, se eu não me engano. Mas em contraponto as pessoas podem escolher abortar seus filhos agora entre os 13 aos 18 anos. Nessa fase da adolescência, os pais podem assinar um termo em que os filhos vão ser coletados, vão ser fragmentados. Essas crianças, esses adolescentes, eles vão ter seus membros, seus órgãos, tudo no corpo fragmentado e doado para quem precisa. A medicina se desenvolveu a ponto de fazer com que a pessoa receba o braço de doação de outra pessoa, os órgãos como coração, estômago, fígado, tem olhos, parte do cérebro, tudo vai ser doado e fragmentado. Então os pais podem escolher abortar essas pessoas na fase da adolescência. E ali o Neil Shusterman vai desenvolvendo toda essa realidade, mostrando a vida das pessoas que vão ser fragmentadas, pessoas que não foram fragmentadas, como a sociedade reage a essa realidade. Gente, pelo amor de Deus, se inscreve no canal, porque eu estou morrendo de calor, é por vocês. Faz esse sofrimento valer a pena. Então se inscreve no canal e divulga esse vídeo, pelo amor de Deus. Enfim, é um livro que eu gostei, se eu não me engano eu dei 3 estrelas ou 3,5, porque como eu já tinha lido O Ceifador primeiro, eu acho que a escrita do Neil Shusterman se desenvolveu muito mais. Você que não teve contato com o Neil Shusterman, eu recomendo que leia Fragmentados primeiro e depois O Ceifador, porque eu acho que O Ceifador tem uma melhora na escrita, então isso acabou prejudicando a minha experiência de leitura com Fragmentados. Bom, o próximo livro que eu vou mostrar pra vocês eu tinha esquecido de mostrar no vídeo de leituras e foi Filhos de Sangue e Osso, da Tomie ADM. Eu coloquei esse livro pra cumprir um desafio do bingo da literatura negra, mas eu não consegui concluir essa leitura em novembro, porque eu comecei lendo o livro em inglês e eu tive muita dificuldade por conta de palavras, de descrições. Como é um universo fantástico, novo, uma realidade diferente da nossa, tem muita coisa nova aqui e ler essas coisas em inglês foi bem difícil. Então eu aproveitei na Black Friday a promoção, que esse livro tava por R$30, e comprei esse exemplar traduzido, que a tradução tá fantástica. A Roku fez uma entrevista com o tradutor e o tradutor foi o PT Rissati. Essa tradução tá incrível e, gente, esse livro é um livro muito incrível. Aqui a gente tem a história contada pelo ponto de vista de 3 personagens e eles vivem em um lugar chamado Orisha. Inclusive aqui no iniciozinho tem um mapa, acho que dá pra ver aí. Nesse lugar existiam magis, que são pessoas que têm certa aptidão por magia, e essa magia é fornecida por entidades que seria algo próximo aos orixás. Então aqui a gente vai ter um livro trabalhando toda a mitologia iorubá, que no início a gente vai ver que cada clã responde a um desses deuses, desses orixás, dessas entidades espirituais. Então você vai ter o clã responsável pela cura, o clã responsável pela vida e a morte, o clã responsável pelas águas. E quando eu peguei esse livro eu tava esperando algo no nível Percy Jackson, né? E a gente vai ter o contato dos seres humanos com esses deuses inseridos na modernidade. E não foi bem isso que eu encontrei nesse livro. Eu encontrei uma forma bem diferenciada desse contato dos seres humanos com os deuses. Quando a gente começa esse livro a gente vê que esses magis estão sendo perseguidos pelo novo rei. Esse novo rei decretou que todos os magis deveriam morrer, porque são pessoas poderosas, que elas conseguem trabalhar com fogo, com água. Então corre o risco de haver uma supremacia desses magis com relação aos humanos comuns. Então esse rei resolve acabar com esse risco de supremacia com uma nova supremacia, mandando matar todos os magis, eles não podem existir, tem que se esconder, etc, etc. A gente vai ver uma personagem que ela é descendente direta dos magis e ela vai em busca de trazer essa magia de volta, de trazer o contato dos seres humanos com essas entidades espirituais. Esse aqui é o primeiro livro de uma trilogia e eu amei demais. Eu super recomendo pra você que tá vendo esse vídeo e gosta de livros de fantasia. É o primeiro livro que eu vejo que trabalha com a mitologia iorubá, a mitologia vinda da África. E o que é também incrível, porque essa é uma autora que é da Nigéria. Essa mitologia faz parte da história e dos antepassados dela. Em um vídeo que essa autora fez, ela falou que ela descobriu sobre os orixás, sobre essas mitologias, vindo pra Bahia. Lá você vê estátuas de orixás, você pode ter contato com essas histórias de uma forma mais abrangente, não de uma forma escondida. Religiões africanas sempre foram muito perseguidas e ainda estão sendo, por mais que não seja, elas são tratadas como algo ilegal. E é muito incrível a gente ter um livro que trata dessa mitologia, sobre essas histórias, para quebrar esses preconceitos, dar voz a um povo, dar voz às histórias que foram
esquecidas e foram soterradas e foram abafadas porque era criminoso escutar essas histórias. Uma cultura que foi muito prejudicada por causa do homem branco, então a gente tem essa voz aqui agora. É um livro fantástico, esse foi o primeiro livro da autora e eu sei que ela vai desenvolvendo com o tempo, vai adquirindo maturidade. E eu tô doido pelos 2 próximos livros que eu acho que vai ser assim, um tiro nas nossas vidas. Bom, a terceira leitura concluída no mês de dezembro foi Amiga Genial, da Helena Ferrante, traduzido pelo Maurício Santana Dias. E esse é o primeiro de uma série de 4 livros, a série napolitana. Tá sendo adaptada recentemente pela HBO. Eu li esse primeiro livro pra poder assistir a série. E esse vai ser um livro narrado por uma personagem chamada Helena Greco, que vive em uma cidade na Itália. Então a gente vai ter todas as descrições daquele bairro. Nesse primeiro livro a gente vai conhecer a infância e a adolescência, a vida dela, dos amigos, da escola, enfim, o dia a dia todo dela. E um dos principais focos dessa narrativa vai ser a amizade dela com uma outra menina chamada Lila. E a gente vai ver todo o desenvolvimento dessa amizade. A gente vai ver as coisas que a Helena faz pela Lila, a forma como elas se ajudam vivendo nessa sociedade, como é a vida dessas crianças, dessas garotas, dessas mulheres na sociedade italiana daquele tempo. E a gente também pode acompanhar o desenvolvimento da relação dessas duas meninas, como essa relação com a Lina influencia muito a vida da Leno, como grande parte das suas escolhas e grande parte da vida gira em torno da Lina. São coisas que a gente pode observar nessa narrativa. Eu adorei a escrita da Helena Ferrante, porque a gente tem um livro que tá mostrando pra gente descrições dia a dia. Ele não é um livro assim, vamos dizer, didático, que vai descrever situações com o intuito de chegar a algum ponto. É um livro com uma narrativa que descreve realmente a vida. Muitas coisas importantes, muitas coisas aleatórias, muitas coisas que vão fazer sentido, outras coisas que vão ficar pra trás. E a Helena traz uma narrativa sobre a Leno, que a gente vive a vida dela sem conhecer as pessoas, porque a narradora já conhece. Então ela apresenta aqueles personagens, ela fala sobre a vida desses personagens, mas é algo muito en passant, algo muito rápido, e que você logo se esquece, porque é muita informação, e como ela não te dá aquilo bem mastigado, você pode se esquecer desse personagem, mas não se preocupe, isso não vai atrapalhar a sua experiência de leitura. Esses personagens que são importantes vão aparecer de novo, e talvez aquela descrição não foi tão importante, mas a descrição futura vai ser. Então a Leno tá sempre trazendo essas informações pra gente. Eu acho que é um livro que, assim, é feito pra ser lido mais de uma vez, porque a primeira vez que você lê, você tá conhecendo tudo aquilo, é tudo muito novidade pra você, então você não absorve todas as informações. Já na segunda vez você vai absorver de uma forma diferente, você vai analisar situações, cenas de uma forma diferente. Quando acabar essa série eu pretendo sim reler esses livros, quem sabe, vamos ver. Vou dizer pra vocês, na minha humilde opinião, que esse não foi um livro favorito da minha vida, por conta desse sentimento confuso que essa leitura me traz, que eu acredito que seja provocado pela autora propositalmente, mas mesmo assim é um livro incrível e que eu recomendo pra você que tem vontade de conhecer a Helena Ferrante, que gosta desse estilo de narrativa, e principalmente pra gente conhecer uma Itália que não é aquela Itália mastigada para turistas, que mostra Roma, Vaticano, essas coisas assim. É uma Itália que mostra a vivência daquelas pessoas como italianos comuns. Eu achei fantástico, eu adorei. É como se fosse uma novela, sabe? Você conhecer a vida daqueles personagens. Eu não sei se eu tô conseguindo me expressar direito. O sentimento que eu tive é de acompanhar uma novela mesmo. Eu amei. Quarta leitura concluída do mês de dezembro foi O Colecionador, do John Fawkes, traduzido pelo Antônio Tibau, publicado recentemente pela Dark Side. Saiu esse livro ano passado, capa dura, lindo desse jeito. Pra quem não sabe, O Colecionador trata de uma história de um cara, é um inglês comum, ele vive com as tias, ele tem uma vida pacata, trabalha na prefeitura, ele tem uma coleção de borboletas que já foi premiado, até que ele ganha na loteria e fica extremamente rico. Ele não tem com que gastar esse dinheiro, ele não é uma pessoa ambiciosa, ele não é uma pessoa que quer viajar, conhecer o mundo. E a única coisa que ele pode fazer agora com esse dinheiro é comprar tudo que ele quiser. Ele tem uma paixão platônica por uma mulher chamada Miranda. Essa mulher não sabe que ele existe, ele só observa ela de longe, persegue ela por muito tempo pra saber sobre a vida dela, o que ela come, o que ela gosta de fazer, no que ela trabalha, tamanho de roupa, e a gente vai vendo que essa narrativa vai indo pra um lado muito estranho, até que esse cara pega esse dinheiro, compra uma casa, prepara toda a casa pra receber a Miranda, só que de uma forma nada saudável. Não é um spoiler que eu vou dizer agora, mas ele sequestra a Miranda, porque na cabeça dele, ela precisa conhecer ele, e ela vai se apaixonar, vai gostar dele, e a melhor forma é sequestrar ela e manter ela em cativeiro. E daí toda a história é desenvolvida, e é assustador quando você pega a ideia central desse livro e fala que existe o amor entre esses dois personagens. Não vou negar que o livro tem um ar, sim, de que isso vai acontecer, e isso me deixou muito angustiado ao longo da leitura, mas eu espero muito em breve trazer um vídeo aqui pra gente abrir essa discussão e falar muito sobre esse livro. Gostei bastante da escrita do autor, eu adorei a narrativa do John Fawkes, tenho minhas ressalvas, só que o que mais me incomodou nesse livro é ler e saber que tem pessoas que consideram que existe um romance aqui nessa história, e eu tenho certeza que o romance passa bem longe disso aqui. Mas em suma, gostei. O quinto livro de dezembro é O 15, da Raquel de Queiroz. Esse livro eu comecei mesmo em dezembro, ele é bem curtinho, bem rapidinho, a história mesmo é bem curta. O que mais tem aqui são textos sobre a Raquel de Queiroz, sobre críticas à obra dela quando foi lançado. Esse livro foi lançado na década de 30, foi o livro que Raquel de Queiroz foi descoberta, foi um livro que fez um boom nacional. No meu vídeo das Três Marias eu falei pra vocês que foi com esse livro aqui que a Raquel de Queiroz foi questionada se ela era realmente uma mulher, porque na sociedade brasileira de algum tempo atrás acreditava-se que mulheres
mulheres não eram capazes de escrever um livro tão bom quanto este aqui. Tem nem 100 anos que isso aconteceu. E é muito bom que nesse livro da Raquel de Queiroz ela conta pra gente esse relato de uma forma como se fosse uma conversa, então é muito natural como as coisas acontecem. Você se apegar aos personagens, a toda essa história é realmente muito natural. Eu acho que essa é a melhor palavra que define. Mas a Raquel de Queiroz também tem outros livros que não falam sobre seca. As Três Marias é um exemplo desse. Esse é um livro que infelizmente perpetua a imagem da seca, mas é incrível a forma como a Raquel de Queiroz relata essa vida, essas atitudes que os nordestinos de Quixandá tiveram que tomar pra conseguir sobreviver a essa seca. E eu adorei sim esse livro, mas As Três Marias ainda é meu preferido da autora, e essa é uma das autoras que eu adorei ter descoberto em 2018 e que se tornaram uma das favoritas da minha vida, que eu quero ler tudo que ela já escreveu. Quem sabe um dia a gente conversa mais sobre a vida da Raquel de Queiroz, né? Então deixa aqui nos comentários se você tem interesse em um vídeo sobre a Raquel de Queiroz, sobre essa autora tão importante pra nossa cultura, pra nossa escrita, pra nossa nacionalidade, que a gente não escuta tanto assim falar dela. Eu não lembro de escutar falar de Raquel de Queiroz no meu ensino médio, o que é muito triste, mas eu acho que tem material o suficiente pra gente falar sobre Raquel de Queiroz. Então deixa nos comentários se você tem interesse em um vídeo desse. Outra leitura concluída no mês de dezembro foi De Volta pra Casa, da China Maguire, traduzido pela Ana Death Duarte. Gente, infelizmente esse foi um livro que eu não gostei, não funcionou pra mim. Eu não consegui me pegar à narrativa, não consegui me pegar aos personagens. Essa é uma opinião um pouco polêmica, porque esse livro todo mundo ama, muita gente gosta, é o favorito de muitas pessoas. Inclusive o Lucas amou esse livro, ele já fez vídeo aqui no canal, vou deixar aqui nos cards. E o que eu tenho a dizer em minha defesa é que esse livro não funcionou pra mim. Eu sei que é um livro importante, que ele trata sobre representatividade. Aqui a gente vai conhecer pessoas que entraram nos mundos dos livros, elas conseguiram entrar nessas realidades, e o que acontece quando elas voltam, como elas voltam transformadas, e como é difícil elas se readaptarem à nossa realidade. É um livro que muita gente gosta, só que eu não consegui me apegar, gente. Eu não consegui me apegar à escrita da autora. Eu vi as coisas acontecendo e pra mim era muito indiferente. Os personagens eram diferentes. Isso é muito triste, porque eu queria realmente me conectar com essa história, só que essa conexão não aconteceu, infelizmente. Muitos diriam que eu li errado, eu tenho que ler de novo. Mas eu não vou fazer isso não. Agora, a penúltima leitura que eu tenho aqui pra mostrar pra vocês é uma leitura que me arrasou, que me destruiu. Eu terminei esse livro chorando, que foi A Poeta X, da Elizabeth Acevedo, contando com a tradução do Gio Alonso. Esse aqui é um livro diferente no sentido de fora do comum do que eu costumo ler. É um livro escrito em poesia, então a gente tem toda a narrativa do romance escrito em poesia, e isso eu nunca tinha enfrentado na minha vida, nunca tinha encontrado um livro desse tipo, mas eu adorei a experiência de leitura. A autora escreve muito bem e todos os assuntos abordados aqui são bem tocantes. A gente vai conhecer uma menina chamada Xiomara, mais conhecida como X ou X. Ela mora no Harlem, criada por uma mãe muito religiosa, extremamente religiosa, uma beata católica. Ela tem um irmão gêmeo, e aqui a gente vai conhecer a vivência, a realidade dela como filha de imigrante, tudo que a mãe dela espera que ela seja, todas as vontades que ela tem que são reprimidas por causa de religião ou por causa do corpo que ela tem. Eu senti que a Elizabeth traz aqui nessa história uma verdade muito crua de um personagem, de uma história, de uma vivência. Você sente tudo que a Xiomara tá sentindo, e certas situações são angustiantes, e você vê que é uma personagem que ela tem uma voz e que ela quer gritar pro mundo essa voz em forma de poesia. Ela quer ser escutada e ela tá sempre reprimindo. E a mãe dela me lembrou muito uma pessoa que eu conheci na faculdade, que era o tipo de pessoa que é tudo pela religião. Eu sou santa de ficar indo à igreja, eu sou mais próxima de Deus porque eu fico ouvindo a missa. Tá sempre julgando a atitude dos outros, falando coisas de vocês não podem falar de Deus porque eu vou à missa todo domingo. Em geral, diminuindo outras pessoas que não são tão religiosas quanto ela. São pessoas que me dão muito nervoso no discurso hipócrita, porque elas projetam esse discurso nas outras que elas mesmas não conseguem se encaixar. Elas ditam as regras, como as pessoas devem viver, como as pessoas devem agir, como elas devem pensar, sendo que elas mesmas não conseguem dançar conforme essa música. A gente tem a mãe da Xiomara sendo assim, me dá nervoso saber que essas pessoas estão sempre por aí, mas o grande ponto é que a Poeta X é incrível. É uma história de vida muito emocionante, muito tocante. E o último livro, o 8º livro lido de dezembro, foi O Ato da Maga Josefa, escrito pela Paola Siviero. E sério, eu não podia ter escolhido um livro melhor pra terminar o ano. Esse é um livro que está somente disponível em e-book, infelizmente, porque é um livro que deveria estar em todas as livrarias. Nesse livro a gente vai ter um universo fantástico que se passa no nosso Nordeste brasileiro. A gente vai conhecer um caçador de demônios, um caçador de criaturas fantásticas, que tem um serviço de manter todas as coisas em ordem, expulsar os demônios, fazer exorcismos, enfim, lidar com todas essas criaturas, até que em um momento da jornada dele ele vai se deparar com uma maga. E nesse livro os magos são filhos do demônio, e a gente vai ver que essa maga é uma peça muito importante pra esse caçador. Cada capítulo eles vão viver uma aventura. Eu achei isso muito incrível porque você não tem uma linha temporal contínua, é sempre do passado pro futuro, mas não necessariamente é um dia seguido do outro, sabe? Eu adorei isso porque em cada caso acontece uma coisa diferente, você vai conhecer um personagem diferente, você vai ver essas criaturas fantásticas agindo em terras nacionais. Eu adorei esse livro, gente. A forma como a Paola escreve também é uma forma muito natural. Inclusive eu comentei que enquanto eu lia esse livro, eu lia com sotaque sergipano na minha cabeça, porque a forma da narrativa é muito natural. As aventuras se passam em
vários estados do Nordeste. Eu sei que as pessoas falam muito bem desse livro e falam, lê, e você fala, ah tá, vou ler porque parece ser legal. Mas não, gente, esse livro é fantástico, você precisa ler. Se você tiver agora a oportunidade de comprar esse livro na Amazon, compra, lê esse e-book porque é fantástico, é maravilhoso, eu adorei. Bom, gente, foi isso, essas são as minhas leituras do mês de dezembro de 2018. Não vou montar a TBR aqui porque eu já montei ela. São os livros que eu vou participar da Maratona Literária de Verão. E deixa seu joinha se você gostou desse vídeo, comenta aqui embaixo quais foram as suas leituras do mês de dezembro, com que livro você encerrou o ano de 2018. Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito e a gente se vê amanhã no próximo vídeo. Um beijo pra todo mundo. Tchau, tchau.